me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, ó Deus, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver, Deus, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, novo, novo da parte do Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, Senhor. Eu quero viver algo novo. Peça para Deus agora com as suas palavras. Diga a Deus, venha e incendiar o meu coração, fazer a tua chama, a chama do teu Espírito, da tua presença, queimar dentro de mim e me fortalecer, ó Deus, diante da sua maravilhosa e santa presença. Eu te amo, ó Senhor, eu te adoro, ó Senhor.
Senhor. Glória a ti, Jesus. Toda majestade, toda adoração, tudo que tenho é teu, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Exaltado sobre todas as nações é o Senhor, ó Deus, único, perfeito, fiel, Deus que eu amo, que eu adoro, que eu venero, que eu busco. O Senhor é a minha força, é a minha salvação. A quem temerei? Tu és a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os inimigos, os malvados me perseguirem, oh Pai, o Senhor estará comigo, o Senhor está conosco, o Senhor prometeu, eis que eu estou contigo todos os dias da sua vida. Você não está só, não, 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 o Senhor está ao seu lado, Ele é o teu ajudador, Ele é a força, oh, que você tanto precisa. Buscai a glória desse Deus, a presença desse Deus, oh Pai. Pai, para sempre nós iremos te glorificar e te amar. Para sempre, meu Deus, nós realizaremos a tua vontade. Para sempre, meu Deus, cumpriremos o seu querer. E isso em nome de Jesus. Pediria que você levantasse suas mãos e repetisse comigo dizendo: meu Deus, em nome de Jesus, renova a minha vida, renova as minhas forças, me abençoa com a sua palavra, para que eu seja cheio da sua presença. Diga: a cada dia e a cada vez, mais e mais, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Salvador bem forte. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos, boa noite, que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Podei vos assentar, por gentileza. Para nós é sempre aquele prazer e aquela alegria tê-los aqui reunidos na casa do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos. Procure pelo capítulo 19, versículo de número 2. Hoje eu quero trazer a vocês uma mensagem e nós vamos falar muito do Espírito Santo, da personalidade do Espírito Santo. Eu quero hoje, através da palavra de Deus, mostrar a você a importância do Espírito Santo, porque ele faz parte da Santíssima Trindade. Você se recorda que Deus é Pai, né? E Deus é Filho, e Ele também é o quê? Espírito Santo. É importante a gente ressaltar que não são três deuses diferentes, é um único Deus. Mas mesmo sendo Ele único, Ele se divide em três pessoas distintas. E é claro que eu não vou pregar hoje sobre a Santíssima Trindade, porque eu não teria tempo, porque a gente teria que pregar um dia só para ensinar sobre isso. Mas para exemplificar a você, você deve se recordar a manifestação, até para mostrar que são três pessoas distintas, a manifestação no batismo de Jesus. Quando Jesus, lá em Mateus, capítulo 3, ele desce as águas, João Batista o batiza, então ali estava o Deus Filho, Jesus, descendo as águas. E enquanto Jesus se batizava, lá do céu veio a voz de Deus, o Deus Pai, declarando: este é o meu filho amado, o filho que me apraz, que me dá prazer. E o Espírito Santo descia
em forma corpórea daquela pomba. Então ali você vê realmente que eram 3 pessoas. Jesus se batizando, o Pai do céu falando, o Espírito Santo descendo. Veja que são pessoas distintas, mas não são 3 deuses. É apenas um único Deus que se divide em 3 pessoas. É muito parecido com o ser humano. Porque nós também somos divididos em 3. Nós temos um espírito, que é aquele que vai subir, aquele que vai para a glória, aquele que vai morar com Deus. Nós possuímos uma alma, que é a nossa mente, o nosso intelecto, chamamos assim de verdadeiro eu aqui nessa terra, e moramos em um corpo. Esse corpo, ele vai um dia perecer, do pó ele veio, para o pó ele regressará. Então nós temos um corpo, né? Somos uma alma que temos um corpo e possuímos um espírito, mas nós não somos 3 pessoas, nós somos uma única pessoa, que se divide em 3. A Santíssima Trindade também é assim. E quando nós falamos em Deus Pai, aí nós reconhecemos, sabemos que a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Sabemos que tudo vem dEle, sabe, porque Ele é Criador, Ele é grandioso, né? Então sabemos e reconhecemos que toda a glória, adoração é de Deus Pai. Reconhecemos tudo aquilo que o Deus Filho, Jesus, fez por nós. Nos salvou, nos redimiu, nos libertou, nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Então, reconhecemos ao Deus Pai, também ao Deus Filho, mas pouco falamos ou muitas vezes comentamos a respeito do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem um papel na nossa vida, um papel de suma importância, porque é Ele que caminha hoje conosco. Jesus, pouco antes de sua ascensão, dele voltar a Deus, ele já disse, ele alertou, falou assim: gente, eu não vos deixarei órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês ali, sabe, à mercê. Não, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então esse Espírito Santo hoje, ele precisa estar presente na minha vida, para que eu não me sinta só, para que eu não me sinta órfão, perdido. Agora, irmãos, quando eu cheguei na igreja, e eu descobri que havia um Espírito Santo, nasceu dentro de mim um interesse, um desejo, uma vontade de ter esse Espírito dentro de mim, de ser batizado por Ele, de ser selado por Ele, ser confirmado por Ele. E eu me lembro, irmãos, o dia que eu conversei com um pastor acerca do Espírito Santo. Ele era um pastor bem alto, e ele devia naquele dia estar com pressa, porque ele estava andando assim muito rápido. E aí eu chamei ele, eu falei: pastor, posso falar com o senhor um minutinho? E aí ele olhou para mim e falou: fala, irmão. Sabe assim, fala rápido, fala rápido. Fala, irmão. E aí eu comentei com ele, falei: pastor, eu queria perguntar o que eu faço para receber o Espírito Santo. Irmãos, ele olhou para mim, nos meus olhos, e ele falou assim para mim: senta aqui. E aí ele sentou ao meu lado. Não era uma poltrona confortável como essa que você senta agora, era aqueles bancos antigos de igreja ainda. E aí ele me sentou. Parece que aquele pedido que eu fiz a ele, parece que fez ele se esquecer dos compromissos que talvez ele tivesse, porque ele parou tudo.
e sentou comigo, abriu a Bíblia lá em Atos 2 e começou a me ensinar coisas concernentes ao Espírito Santo. Parece que aquele pedido que eu fiz a ele alegrou o coração dele e fez ele me explicar o que eu precisava saber. Mas eu quis isso. E aí hoje eu entendo o porquê que aquele pastor deu tanta atenção. Porque hoje, irmãos, olha, dá para contar no dedo quantas pessoas se aproximam de nós tendo esse interesse, sabe? Muitas pessoas chegam, eu recebo pedidos de orações diariamente, e a grande parte das pessoas, pastor, o que eu faço para ter o meu bolso cheio? Pastor, o que eu faço para ter uma saúde cheia de cura? O meu corpo cheio de saúde. Pastor, o que eu faço para que toda a minha família se converta e esteja na igreja? Para que a igreja se encha da minha família? Eu ouço muitos espíritos, mas poucos são aqueles que me perguntam, pastor, o que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Para que eu seja revestido, selado, confirmado, para que esse Consolador hoje realmente faça parte da minha vida. Então hoje, nessa reunião, eu quero, claro que não dá num único culto para abordar tudo, esgotar o assunto, por assim dizer, mas alguns detalhes a respeito da personalidade do Espírito Santo, dos sentimentos do Espírito Santo e até mesmo das emoções que ele transmite, das suas funções. Eu quero passar a vocês alguns detalhes. E essa preocupação que eu tenho de desejar que você seja cheio de Deus, foi uma preocupação que também nasceu no coração do apóstolo Paulo. Aqui em Atos 19, que eu pedi para você abrir, o Paulo estava realizando a sua terceira viagem missionária. E agora ele está passando pela região de Éfeso. E ele se depara, ele encontra-se com pessoas que já haviam aceitado a Jesus em suas vidas. E que criam em Jesus, e aquilo é claro que alegrou o coração de Paulo, só que daí Paulo faz a eles uma pergunta, e essa pergunta, irmãos, deixa Paulo extremamente preocupado, com a resposta que eles deram. Vamos ver? Versículo 2, e disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Então o Paulo falou, olha, olhando para vocês, eu percebo que vocês já creem em Jesus. Agora a pergunta que eu faço, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? Porque vocês já creem em Jesus, já confiam em Jesus, já abraçaram uma nova fé, uma nova vida. E o Espírito Santo, vocês já receberam? E para a surpresa do apóstolo Paulo, olha a resposta, irmãos. E disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Um olhou para o outro, sabe, falou, mas o que é o Espírito Santo? Eu não conheço acerca desse assunto, eu não sei de quem se trata, quem é o Espírito Santo? Essa informação, esse aprendizado, ele ainda não chegou aos nossos ouvidos. Eu já sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus, mas eu não sei quem é o Espírito Santo. E aí hoje de manhã eu comentava a preocupação, não aqui que a gente fica procurando quem estava errado, mas imagine, irmãos, se havia um povo que não conhecia acerca do Espírito Santo, quem será que errou nessa questão? Será que foram os pregadores, os pastores,
que foram lá em Éfeso pregar, que talvez levaram, porque a gente vai aqui no verso posterior, vamos ver que eles já haviam batizado nas águas. Então quem pregou para eles falou sobre a importância do batismo nas águas. Nós vimos ali o próprio Paulo falando que eles creram. Então alguém pregou sobre fé, né, sobre Jesus, mas esqueceu de pregar sobre o Espírito Santo. Então, primeiro erro dos pastores, que não anunciaram o Espírito Santo. E também um segundo erro, por assim dizer, dos próprios membros daquela igreja, que não procuraram se aprofundar no ensinamento de Deus, em buscar mais de Deus. Parece que eles apenas se conformaram com aquele primeiro ensino que lhes foram entregue e não se aprofundaram mais naquela palavra, naquelas direções, que é, irmãos, o ponto principal de a igreja no Brasil hoje ser uma igreja muitas vezes até fria e distante de Deus. O Brasil, ele tem a sua maioria, uma maioria cristã, pessoas que creem em Deus, e eu falo na maioria somando católicos, evangélicos de várias denominações, a sua maioria é cristã, mas são alguns cristãos como esses de Éfeso, que não se aprofundam a estudar a palavra de Deus, e por isso que insistem em manter alguns costumes e hábitos que lhe foram alguns aprendidos e outros impostos, e não se aprofundam. Muita gente, irmãos, que às vezes adora uma imagem, por exemplo, imagine uma pessoa idólatra. Ela não é idólatra por maldade, não. Talvez ela tenha um coração muito puro, um coração muito abençoado. O problema dela é que alguém ensinou que aquilo é comum e ela pratica e ela acha que aquilo é a coisa mais normal do mundo. Mas se esta pessoa pegasse a Bíblia Sagrada, começasse a folhear e a estudar, ela veria o que a palavra fala da veneração a outras coisas a não ser a Deus. O próprio Jesus disse: olha, somente ao Senhor adorarás, a Ele servirás, a Ele prestarás culto. Quando lá na tentação do deserto, o diabo queria que Jesus se prostrasse, né? E ele daria em troca os reinos do mundo, a glória e tal. Já falou assim: oh, não, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Eu não vou me dobrar diante de nada que não seja o próprio Deus. Então, se a pessoa estudasse a palavra, ela compreenderia tantas e tantas coisas. Então, eu não sei se o erro estava primeiro nos pastores, que talvez estavam começando um trabalho e foram ensinando por partes, né? E ainda não havia chegado a parte do Espírito Santo, né? Então não sei se o erro estava ali, ou o erro nas próprias pessoas que não buscaram, ou um misto dessas duas situações. Agora, o importante é que, já que eles não sabiam nada acerca do Espírito Santo, que aquilo lhes fosse ensinado. E é exatamente o que Paulo faz, né? No verso 3, perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João, que é o batismo das águas, né? Inclusive, se você não é batizado nas águas ainda, tudo começa por aqui, tá? Jesus primeiro batizou-se nas águas, e aí o Espírito Santo desceu sobre ele. Se você quer sobre a tua vida a descida do Espírito Santo, comece descendo as águas do batismo. Quem não é ainda, né? Então o Paulo perguntou, em que sois batizados? No batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, porque as águas é isso, eu me arrependo, morro para o mundo, nasço para Deus, dizendo ao povo que crescem no que após ele havia de vir, isto é,
o próprio Cristo, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor. Olha os 6, irmãos. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E agora, cheios do Espírito Santo, eles primeiro falavam línguas e segundo, profetizavam. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela começa a falar em línguas. Ou seja, ela fala uma língua diferente da sua língua natural. A nossa língua natural, aqui no Brasil, é o português, né? Cuida da criança aí, pai. Isso, em nome de Jesus. Não deixa a chave na mão da criança, que a criança vai fazer barulho com a chave, né? Então, nós aqui no Brasil falamos a nossa língua portuguesa. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu passarei a orar numa língua diferente da minha língua natural. Alguns chamam, os mais pentecostais, a língua dos anjos. Que você fala coisas das quais você não, talvez ali nem saiba, não tenha aquela compreensão do que você está falando, mas você percebe o Espírito Santo falando, agindo ali através das suas palavras, e isso é de suma importância, que você seja batizado, seja cheio do Espírito Santo. O Paulo falou, mas vocês já foram batizados? Assim, no batismo de João. Paulo falou, muito bem, olha, vocês estão no caminho certo, já houve da parte de vocês o arrependimento, vocês já nasceram de novo, vocês já são novas criaturas, então agora o que está faltando é o batismo do Espírito Santo. Aí o Paulo então, cheio do poder de Deus, impõe as mãos sobre aqueles homens e todos recebem. Irmãos, esse é o meu desejo. O meu desejo é que você receba o Espírito Santo, é que você seja revestido, seja cheio, transbordante, que o Espírito Santo ele esteja muito avivado em sua vida, porque esse Espírito, irmãos, ele tem tantas coisas maravilhosas para compartilhar conosco, e hoje eu quero ver com vocês algumas delas, tá bom? Primeiramente, deixa eu falar para você sobre essa personalidade do Espírito Santo. Volta alguns livros, alguns capítulos atrás aí, de Atos mesmo, lá em Atos capítulo 13, no verso 2, a gente vai começar a entender o que nós chamamos de personalidade. E a primeira coisa que você deve saber em relação ao Espírito Santo, é que ele fala, ou seja, ele se comunica conosco. E é claro que quando eu digo que ele fala, não é que você hoje vai ouvir uma voz assim do além, não é uma voz audível, como agora você me ouve, é uma voz que você sente, é uma confirmação dentro de si, e essa confirmação, ela vem junto com a palavra de Deus, mas ele fala. E como o Espírito Santo fala. Agora, o problema maior é que muitas vezes, por mais que ele fale, a gente não ouve. E às vezes nós não ouvimos porque não queremos ouvir, porque fazemos as nossas próprias escolhas, fazemos nossas próprias decisões. E aí o Espírito Santo, ele vê, ele percebe que aquele caminho não é tão bom quanto eu possa estar imaginando, e aí de alguma maneira ele vai tentar me mostrar o melhor caminho, a melhor decisão, mas como eu não quero aquele novo caminho, simplesmente eu prefiro ou faço de conta que não ouvi. Sabe quando você já deve ter passado por isso, de ver alguém entrando num caminho errado,
e você tentar alertar aquela pessoa, você tentar argumentar com ela, sabe, você vai ali e fala: fulano, poxa, olha, veja bem, mas por mais que você fale, aquela pessoa não ouve. Então o problema não é você falar, o problema é a pessoa não ouvir. E às vezes ela nem faz questão mesmo de ouvir, nem faz questão, nem para. Às vezes quando a pessoa começa a falar, ela já vem você de novo, já vem você de novo. Então o Espírito Santo fala. Agora é importante que você esteja com o seu coração bem calmo, bem aberto e disposto a ouvi-lo. Aqui em Atos 13, no verso 2, a Bíblia diz: e servindo eles ao Senhor, e além de estarem servindo ao Senhor, estavam também jejuando. Olha que lindo, né? Então o que aconteceu? Disse, falou, comunicou-se o Espírito Santo. Olha o que o Espírito falou para eles: apartai-me a Barnabé e também a Saulo para a obra que os tenho chamado. Perceba que Deus tinha para Barnabé e para Saulo uma obra diferenciada. Deus queria usá-los num trabalho especial. E o Espírito então fala, se comunica, separa, escolhe esses dois homens para realizar aquele trabalho. Você veja que o Espírito Santo sabia que eles eram os que teriam sucesso naquele trabalho, aqueles que se destacariam naquela empreitada. Então o Espírito Santo vai lá e chama os dois. Escolhe os dois para efetuar aquela linda obra. Agora, por que eles foram capazes de ouvir essa voz de Deus? O que eles fizeram para estar aptos, preparados, idôneos para ouvirem? O segredo é o começo do verso. Eles estavam servindo ao Senhor e estavam jejuando. Quando a gente vai servindo a Deus, sabe, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, adorando a Deus, a gente vai ficando mais sensível e preparado para ouvi-lo. A gente vai ficando ali, sabe, de boa, ouvindo a palavra, tomando posse da palavra, das suas orientações, jejuando. O jejum é muito importante. O jejum é aquilo que quebra a minha carne, é aquilo que quebra o meu eu, é aquilo que me faz aproximar-se do Senhor. O próprio Jesus disse, né, quando lhe perguntaram: os discípulos de João jejuam, por que os teus discípulos não jejuam? Jesus falou assim: olha, porque o noivo está perto, eu estou aqui do lado deles, mas vai chegar um momento que o noivo estará o quê? Longe, aí eles jejuarão. Então todas as vezes que eu percebo que o meu noivo, que eu percebo que Jesus está longe, que eu estou longe, eu preciso jejuar. Quando eu percebo que a minha carne está prevalecendo, que o meu eu está prevalecendo, eu tenho que jejuar, eu tenho que me quebrantar. E se eu me aproximar de Deus servindo, eu serei capaz de ouvir a sua voz. Ele falará com todas as letras, e eu entenderei cada uma de suas direções. No primeiro ano que eu estava aqui em Campo Largo, eu fiz um estudo com vocês a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Quem participou comigo daquele estudo? Levante a mão assim, várias pessoas participaram. E naquele estudo é interessante que nas 7 cartas, o final de cada uma delas traz as mesmas verdades. Quando a Bíblia diz assim, ouça, olha o que a Bíblia diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ainda hoje, o Espírito Santo continua
a falar com a sua igreja. A igreja somos nós. O Espírito Santo quer continuar a falar, mas eu tenho que ter ouvidos para ouvir. E os meus ouvidos têm que ser sensíveis nessa parte espiritual, até para receber do Senhor tudo que Ele tem guardado e reservado, tá bom? Lá em Efésios, abra aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Deixa eu falar para você agora, verso 30. Falar sobre as emoções do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem emoções, ele sente. Assim como ele fala, ele também tem sentimentos. Nós temos sentimentos, Vou dar exemplo aqui de sentimentos. Amor, Amor é um sentimento que me predispõe a desejar o bem de outrem. Mas tem o sentimento de alegria. Mas é claro que também, se tem o sentimento de alegria, existe também o sentimento do quê? De tristeza. O ser humano, ele é dotado de emoções. E é interessante que alguns parecem ser mais emotivos do que os outros. Pode perceber, irmãos, que existem pessoas que, quando você vai falar com elas, até por você conhecer aquela pessoa e saber que ela não tem praticamente estrutura nenhuma, é o que a gente chama na igreja do crente cristal, que é aquele que, se você der uma batidinha mais forte, ele quebra. As emoções dele são muito frágeis, parece que ele leva tudo para um lado pessoal. Então, quando você vai falar com alguém assim, você parece que vai pisando em ovos, você vai fazendo uma volta imensa. Para falar uma coisa, você prepara primeiramente todo o caminho, o ambiente, para que aquela pessoa não fique ofendida, para que ela não fique triste, amargurada. Quem conhece alguém assim, irmãos, que os sentimentos dela são muito grandes, E aí a gente tem que ter um cuidado redobrado. Na verdade, esse cuidado nós deveríamos ter com todos, esse cuidado da questão de educação e tal, Mas tem alguns que são demais. Agora, se o ser humano ele tem emoções, o Espírito de Deus também a tem. E eu preciso me preocupar em jamais ferir o sentimento do Espírito Santo. Olha o que esse verso diz, Efésios 4:30. E não entristeçais, olha a tristeza, o sentimento, a emoção. Não entristeçais, não deixem triste o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia. Veja que esse dia está com D maiúsculo, o grande dia da redenção. Irmãos, é claro, ninguém precisa me responder agora. Eu quero que apenas você reflita e pense. Será que você não tem, em alguma área da sua vida, do seu comportamento, com alguma atitude, alguma palavra, algum pensamento, será que você não está, de algum modo, entristecendo o Espírito Santo? Deixando ele triste, ferido, magoado, preocupado? Será que, uma ação nossa não fez o Espírito olhar para mim e chorar? Entenda que esse choro não é aquela lágrima que desce do rosto, Quando a Bíblia fala aqui de entristecer, não é um choro, mas é algo dentro, é um sentimento, irmãos, de incapacidade, de não poder fazer por nós tudo que Ele gostaria. E veja as intenções dele. Você veja, nele não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados. Quer dizer, o Espírito vem e me sela.
Ele me blinda, Ele me protege, Ele me guarda, Ele vem sobre a minha vida no intuito de me proteger, de me abençoar, de não permitir que o mal venha me assediar, venha me destruir. Ele vai lá e me sela. Sabe, esse selo é como um colete à prova de balas, sabe, que um policial ele usa para protegê-lo. É como um capacete que o motociclista ele usa para proteger a cabeça. No automóvel, o pessoal usa lá o cinto de segurança para protegê-la, caso está amarrado, mas caso aconteça algum acidente, a pessoa estar preparada. O Espírito Santo é esse, é Ele que me sela. Está ali me protegendo, está ali me guardando. O selo é a confirmação, é a veracidade. Quando você manda uma carta lá nos correios, você sela. E uma vez ela selada, ninguém pode abrir, a não ser o destinatário a qual você enviou. Pelo menos isso seria o certo. Irmãos, o Espírito Santo me selando, o diabo não pode me tocar. E aí ele vai me preparando para o grande dia da redenção. Esse dia acontecerá, irmãos, o nosso encontro com Deus, ele vai acontecer, ou no adjunto, né? ou quando o Senhor voltar e houver o arrebatamento, ou na nossa partida, esse dia vai chegar, e o Espírito Santo está me preparando para esse dia, está me moldando para esse momento, está cortando as arestas, ele está ali comigo, me ajudando. E às vezes depois de fazer tanto por nós, a gente por um descuido entristece Ele. Ficamos lá perdendo tempo diante de coisas imorais, imoralidades sexuais, imoralidades. Ficamos ali alimentando a nossa carne, os nossos vícios. E o Espírito Santo chorando, triste. Dizava, meu Deus, eu estou aqui querendo proteger essa pessoa, querendo prepará-la para o grande dia, mas ao invés dela valorizar isso, ela se separa para coisas que não deveriam, enfim, estarem separadas. E mais do que tristeza, olha o amor agora de Deus, vai lá em Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, vamos ver uma emoção de Jesus, do Espírito Santo, muito importante, essa emoção chamada, enfim, ciúmes. Você já deve ter ouvido essa palavra, ciúmes. É claro que o ciúme que a Bíblia fala aqui, não é aquele ciúme doentio, não é aquele ciúme da mulher que pensa que o marido está atraindo, está enganando, e aí pega o celular e começa a fazer uma investigação, e começa a pegar no pé, e começa a ligar para... Não é esse ciúme doentio, mas é um ciúme em forma de preocupação, em forma de você amar tanto alguém e querer ver tanto aquela pessoa de bem com a vida, de bem com tudo, que você sente por ela uma questão de ciúme. Esse ciúme é um cuidado, De manhã eu até brinquei, estava falando aqui com os irmãos, vocês sabem que eu tenho 2 filhos homens, né? 2 homens. E Deus não me deu nenhuma filha mulher. E eu acho que Deus não me deu, irmãos, porque eu acho que eu teria muitos ciúmes dessa filha, muitos ciúmes. Eu ia deixar ela casar só quando ela tivesse, sei lá, 59 anos, amém? Acho que eu teria muito ciúme, irmão, muito ciúme. Sabe, porque eu vejo, irmãos, esse sentimento, sabe? Porque menino, parece que as coisas são mais fáceis. Né? Não é uma palavra, uma frase aqui machista não, mas tipo assim, digamos que o menino fala assim, eu vou lá pai, posso dormir lá na casa do meu amigo, lá o João, vai lá, se cuida, né? Você parece que dá mais uma certa liberdade. Agora a mocinha, pai eu vou lá, você já fica com o pé atrás, fala não vai não, fica aqui, você tem maiores cuidados.
você tem uma maior atenção. É como, por exemplo, os jovens da igreja. Às vezes os jovens querem namorar, e aí a gente fica preocupado, porque as moças, as donzelas da igreja, a gente as vê, as enxerga como se fossem as nossas próprias filhas. E a gente tem o ciúme. Esse ciúme é em forma do quê, irmãos? Do cuidado, em forma do zelo, em forma do carinho, de não querer que aquela pessoa se perca. Então tem um certo... Por isso que o pastor sempre pede que haja bastante oração, que haja confirmação, né? Que não há pressa, por exemplo, numa liberação de um namoro por causa disso, porque tudo tem um tempo certo. E esse sentimento de cuidado que o pastor tem pelo rebanho, que você deve de ter pela sua família, sabe, essa atenção, esse carinho, é o mesmo que o Espírito Santo tem por nós. Ele sente ciúme. Olha aí, capítulo 4, verso 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura. Olha o que a Escritura declara: o Espírito que em nós habita, ele tem um sentimento, uma emoção. Que emoção que é essa, irmãos? Ele tem ciúmes. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem ciúmes de cada um de nós. Se eu estou dando as coisas do mundo mais tempo do que as coisas concernentes ao que o Espírito gostaria de me revelar, ele fica com ciúmes. Talvez você nunca pensou nisso, mas enquanto você está dando tanto tempo para tantas coisas e menos tempo para com aquelas que o Espírito gostaria de falar com você, de mostrar a você, de guiar a você, lhe preparar para o grande dia da redenção, ele fica com ciúmes. Sabe, ele fica olhando para você e fica com um sentimento de ciúme. E ao ler isso, irmãos, eu só me sinto ainda mais amado por Deus. O sentimento que aflora no meu coração é o sentimento de maior carinho, de maior atenção, de maior amor para com Deus. De saber que mesmo não merecendo, porque, irmãos, a gente não merece um tratamento desse. Nós não merecemos, mas o infinito amor e graça do Senhor faz com que Ele olhe tão atentamente, tão carinhosamente, que Ele olhe com um olhar para nós, um olhar tão apaixonado, que Ele chega a sentir ciúmes. Quando uma pessoa está ajoelhada, sabe, servindo aos espíritos, está lá servindo aos ídolos, irmãos, o Senhor olha e tem ciúme. Ele fala: não, essa adoração não deveria estar sendo dada a esses espíritos, a essa imagem, mas ela deveria ser dada a Deus. E aí o Espírito Santo vê aquilo e ele sente ciúmes, mas é apenas o zelo, o cuidado dele para conosco. Quem está entendendo, diga graças a Deus, irmãos. Bom, eu quero agora mostrar para você também algumas, eu vou chamar de funções, apenas para você entender. O Espírito Santo, ele tem algumas funções, e é importante que nós aprendamos um pouquinho sobre essas funções. Vou começar lá no Evangelho de João, capítulo 14, que aqui já vai nos trazer algo muito lindo. No verso é o 26, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Quem achou, diga glórias a Deus. Leia comigo. Mas aquele Consolador,
ou seja, o Deus que consola, né, que enxuga as minhas lágrimas. O Consolador é o Espírito Santo. Ele mesmo diz, aquele Consolador, o Espírito Santo. Então, quando a Bíblia usa o termo Consolador, está referindo-se ao Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porque até essa época, a vinda do Espírito ao ser humano ainda era uma promessa. Hoje, para nós, para cada um de nós, já não é mais uma promessa, isso aqui já é um fato consumado, porque para nós essa promessa já foi cumprida, o Espírito Santo já veio, tá bom? Mas para eles ainda não tinha vindo, né? Então o Pai enviará em meu nome. O que esse Espírito Santo Consolador fará? Primeiro, vos ensinará todas as coisas ele me ensina. E em segundo, e vos fará lembrar, ele trará a sua lembrança, a sua memória, de tudo quanto vos tenho dito. Olha que função linda essa do Espírito Santo. Primeiro, ele é capaz, poderoso, para como um mestre, um professor, me ensinar. E o que ele é capaz de me ensinar? Todas as coisas, todas. Se você tem dificuldade no aprendizado, peça para Deus te ensinar. Se você não sabe fazer uma tarefa, cumprir, peça para o Espírito Santo te ensinar. Pastor, eu às vezes leio a Bíblia e não consigo entender certas passagens. Peça para que o Espírito Santo venha te ensinar. Até mesmo antes de ler, já de antemão, faça uma oração. E diga, olha, eu vou ler aqui agora, Pai, a Tua palavra. Envia o Espírito Santo para me ensinar, para me mostrar com clareza a vontade de Deus, o querer de Deus. Sabe, o que Tu tens para mim, mostra-me, revela-me, entrega-me o Teu querer. Isso aqui é muito lindo, irmãos. O Espírito Santo me ensina tudo. Você tem um ensinador de justiça. Você tem alguém que pode lhe mostrar todas as coisas, lhe mostrar o certo, lhe mostrar o errado. Pastor, eu estou para tomar uma decisão, mas eu não estou muito certo de qual decisão eu devo tomar. Pede para o Espírito Santo, ele vai te ensinar tudo. Pastor, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta. Ore e Espírito Santo me ensina aí, o que eu devo fazer? Qual deve ser o meu próximo passo? Aonde eu devo ir? Como eu devo buscar? Como que eu resolvo essa questão? E o Espírito Santo te ensina tudo. E além, olha que lindo, e além de te ensinar, ele também aviva em sua lembrança, ele te faz recordar tudo que o Senhor te ensinou. Essa é a outra função do Espírito. Você veja que a palavra me ensina, me doutrina, a palavra de Deus me orienta, e o Espírito Santo, ele traz essa lembrança à minha memória. Sabe quando você, antes de fazer algo errado, o Espírito Santo te compele a não fazer? Você vai fazer, você fala, não, isso aqui não é direito não, não vou fazer isso não, isso aqui está errado. É o Espírito Santo que coloca na sua mente, sabe, que traz ao seu coração esta lembrança. Por que você entendeu que aquilo é errado? Porque a tua consciência, ela fez um paralelo com aquilo que você aprendeu pela palavra, com aquilo que você estava prestes a fazer. E aí o Espírito Santo, ele te barra, ele te estorva, ele te atrapalha em fazer aquilo para o seu bem. Porque ele sabe que se você avançar naquilo, aquilo é perigoso. Se você avançar aquele sinal, você pode causar um acidente. Então, de alguma maneira, ele te impede, ele te segura, ele te faz lembrar. Sabe, quando você é tocado por Deus, de alguma maneira,
a fazer algo ou a deixar de fazer algo, você pode ter certeza que aquela é a voz do Espírito Santo que está te fazendo lembrar, recordar. Então ele me ensina todas as coisas e ele me faz lembrar todo o ensinamento vindo do Senhor Jesus. Bom, uma página aí para frente, no capítulo 16, versículo 8, uma função do Espírito que é primordial, principalmente para aqueles que oram e ainda têm familiares que não estão firmados na presença do Senhor. Esse conselho aqui é muito importante para você, porque ele é para você e também para que você auxilie outros. Atos 16, 8 diz: e quando ele vier, e ele aqui é o Espírito Santo, se você ver o verso 7, está tratando do Consolador, o Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo, poder de convencer, e ele convencerá de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Perceba que o Espírito Santo, ele é o único que tem o poder de convencimento, de convencer uma pessoa perdida, um pecador, a transformar-se numa pessoa santa, numa pessoa liberta. O Espírito Santo é o único que pode mostrar para a pessoa o pecado aonde ela está, para que ela, apontada pelo Espírito Santo, tenha condições de abandonar aquela prática, como aconteceu conosco, né? Quando a gente veio à igreja e aceitamos a Jesus e começamos a buscar a Deus, o Espírito Santo começou a entrar na nossa vida, ele mesmo foi apontando algumas coisas em nós, pontuando certas situações das quais nós deveríamos nos libertar delas, deveríamos nos livrar, e a gente foi se limpando, se purificando de cada uma delas, porque o Espírito Santo consegue me mostrar, porque o Espírito fala, e até na sua exortação, até na sua repreensão, ele chama a minha atenção, mas é recheado de amor, é recheado de um cuidado, é recheado de um carinho, e ele consegue me convencer. O homem não tem esse poder. E é importante que você ou eu nunca venhamos a nos colocar no lugar do Espírito Santo, porque às vezes a gente comete esse erro, de tentar com nossos argumentos humanos, com a nossa racionalidade, com a nossa autoridade, sabe, enfim, porque o ser humano, ele também tem uma carga, um poder de convencimento, e ele consegue muitas vezes persuadir pessoas a fazerem o que ele quer que aquela pessoa faça, mas esse poder de persuasão, você até pode obrigar ou levar alguém a fazer alguma coisa, mas isso não fará aquela pessoa ver os seus erros, os seus pecados, as suas falhas. O único que pode mudar, o que muda o ser humano, irmãos, é o Espírito Santo, porque ele vai apontar e ele vai me mostrar com muita clareza, e aí eu conseguirei transformar ali as histórias de toda a minha vida. Diga glória a Deus, irmãos. Quem está compreendendo, levante a mão assim, ó. Então, ore para que o Espírito Santo mostre a você tudo o que ele tiver que mostrar e consiga lhe convencer de tudo, né? Ore isso a Deus. E não ocupe o lugar do Espírito Santo. É claro, se eu tiver uma oportunidade de evangelizar, é claro que eu vou evangelizar. Se eu tiver uma oportunidade de pregar, claro que vamos pregar, né? De incentivar pessoas a buscarem a Deus. Tudo isso, irmãos, é um trabalho que nós fazemos. Agora,
convencer a pessoa, querer chegar para ela e falar: olha, esse vício aí teu, isso aí você vai para o inferno. Irmão, isso aí deixa a pessoa ouvir na igreja, deixa o Espírito Santo tratar com ela, deixe que o pastor no altar a oriente, e que ela com as suas próprias pernas saia daquilo, porque você com a sua força, você até pode proibir aquela pessoa, mas na primeira saideira que ela der, quando ela estiver sozinha, quando ela não estiver sob supervisão, ela vai fazer tudo de novo. Por quê? Porque você não a convenceu, só o Espírito Santo pode convencê-la. Ela até pode balançar a cabeça, concordar com você, mas se você largar a mão, ela volta a fazer tudo de novo, porque só o Espírito de Deus que pode converter o coração do homem. Atos dos Apóstolos, vai lá, Atos capítulo 1, verso 8, já estamos chegando no final aqui, né, irmãos? Tenho só mais alguns versos para ler. Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, olha que lindo, e ser-me-eis, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você se torna, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como também em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, porque não há limites. Uma pessoa, uma vez revestida pelo Espírito Santo, uma pessoa que recebeu desta virtude, inevitavelmente ela se transformará numa testemunha. Ela vai testemunhar a glória de Deus em todas as áreas da vida dela. Ela será um exemplo. Ela será uma pessoa vencedora. Ela dará testemunho financeiro, familiar, testemunho espiritual, testemunho na finança. Ela será um ícone. Deus fará dela uma pessoa preparada. Irmãos, olha como é lindo a gente ouvir testemunhos. E Deus não quer que você apenas ouça testemunhos. Deus quer que você também conte testemunhos de sonhos alcançados, de projetos realizados, de sucesso que você teve, sabe, daquilo que você adquiriu, comprou, das coisas boas que, enfim, já lhe aconteceram. Deus quer que você testemunhe curas, milagres, conversões, mudanças, bênçãos da sua vida, testemunhe bênçãos da sua casa, mas para que eu faça parte dessa obra de Deus e testemunhe a Deus, mostre Deus para as pessoas, mostre que o Deus que está na minha vida é real, é poderoso, é operante. Irmãos, eu preciso do revestimento, receber esta virtude do Espírito Santo. Ore a Deus, fale: Deus, me dá essa virtude, me faz ser testemunha, aonde eu quero que eu vá, Samaria, Jerusalém, Judéia, aonde eu estiver, até os confins da terra, eu quero chegar lá e testificar que o Senhor vive, que o Senhor é real, que na minha vida houve transformação da água para o vinho. Eu quero que a tua obra na minha vida sirva de exemplo para outras pessoas, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Ainda em Atos, vá no capítulo 4, lá no verso 31, aqui tem uma palavra muito importante. Atos dos Apóstolos 4, 31. A Bíblia declara: e tendo eles orado, e como eu tenho falta desse tipo de oração aqui, ó, a oração da igreja, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Irmãos, quando a igreja primitiva se reunia para orar, o clamor deles era um clamor tão intenso,
A oração deles era uma coisa tão fervorosa, era uma comunhão tão exata, que o templo, o lugar que eles estavam, parece que se movia, se mexia, vibrava. Irmãos, esse tipo de oração, eu acho que Deus também está com saudade de receber da gente. Aquela oração que a gente se solta mesmo, e clama mesmo, e busca, sem pensar em tempo, sem pensar em horas, sem pensar no colega que está ao meu lado, simplesmente o meu desejo é me aproximar de Deus. Então, eles estavam orando, moveu-se o templo em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Perceba que esta oração atrai o Espírito Santo, atrai para nós a oração fervorosa, faz o Espírito vir, né? E agora, cheios, anunciavam, pregavam, evangelizavam, com ousadia, a palavra de Deus. Irmãos, o Espírito Santo me dá ousadia para evangelizar. O Espírito Santo me dá ousadia para pregar, para anunciar o Evangelho. Pastor, eu sou meio acanhado, eu sou meio tímido, eu me perco assim nas minhas palavras, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade para falar, eu fico nervoso e aí eu começo a gaguejar. Irmão, se você vai numa entrevista de trabalho e frente a frente ali com a pessoa que está fazendo a contratação, você demonstra nervosismo, você começa ali a tremer, a perna começa a balançar, ele vê que você está nervoso, e aquilo ali pode privar você de uma oportunidade. Você deve de orar a Deus e falar: meu Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui orando, eu quero chegar ali, eu quero, falar com autoridade, falar com ousadia, eu quero falar com certeza. Irmãos, quando nós vamos evangelizar alguém, pregar o Evangelho, eu não posso chegar lá cheio de dúvida. Eu acho, né? Não é eu acho. Eu penso, eu imagino, na minha opinião, olha, aí a pessoa me vê assim meio acanhada, ela vê que eu não estou certo do que eu estou fazendo e ela não vai botar crédito. Lembre-se que a diferença entre a pregação de Jesus e a pregação dos fariseus, a Bíblia deixa muito claro, é que Jesus pregava com autoridade. Irmãos, quando Jesus começava a falar, as pessoas se prendiam àquelas palavras, ficavam vidradas naquela palavra, davam atenção, porque a autoridade era lançada. E eles recebiam aquela palavra, irmão, com toda a fé do mundo. Aquela palavra se transformava agora numa direção. E aí Jesus orava, os milagres aconteciam. Você tem que orar a Deus, falar: Deus, eu quero ter essa ousadia para falar da tua palavra. Quando eu for pregar para minha família, quando eu for pregar no meu grupo de amigos, quando eu for falar do Senhor, eu quero falar de um modo ousado, audacioso, de um modo corajoso, de um modo intrépido. Eu quero falar com toda sabedoria, sapiência. Eu quero falar com toda autoridade, com propriedade. Eu quero que a palavra que sair da minha boca, as pessoas ouçam e digam: essas palavras, ele as pronunciou, mas elas vieram do próprio Deus. Ela pode ter falado, irmãos, às vezes você não faz ideia, mas quando você prega com ousadia, e você vai falando com a pessoa, talvez você nem saiba, mas Deus usa a sua boca para falar coisas que vai lá no íntimo dela, que vai lá dentro. Talvez era tudo o que ela precisava ouvir, talvez ela até tinha orado e estava esperando exatamente aquela palavra. Por isso, irmão, nunca anuncie a palavra com o pé atrás, meio envergonhado, porque senão as pessoas terão dificuldade em botar confiança. Mas você, cheio do Espírito Santo,
E o que Ele fará, segundo essa palavra, é a tua oração, é a tua busca, é você dedicar a Deus um período de adorá-lo, fazer o teu templo interno. Você é a casa de Deus, o teu coração tem que se mover da glória de Deus. Tem que, pulsar o Espírito Santo dentro de você. Aí você vai pregar com toda a ousadia. Você vai pregar com toda a intrepidez. E quem te ouvir, dará crédito, dará atenção. Porque aquela palavra será transformadora. Em Romanos, para terminar, chegamos ao momento da oração. Romanos capítulo 8. Eu vou ler o verso 14, e aí depois eu emendo e leio o verso 26. Romanos, capítulo 8, verso 14, e depois o 26. O 14 declara assim: porque todos os que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, são filhos, são autênticos. Eu não quero ser um filho falsificado, eu não quero ser um bastardo, não, eu quero ser filho de Deus. O verdadeiro filho de Deus, ele é reconhecido quando ele permite que o Espírito de Deus o guie, o direcione. Irmãos, o Espírito Santo jamais me levará a uma enrascada, a um buraco. Jamais ele me levará ao prejuízo. Muito pelo contrário, o Espírito Santo sempre me levará aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele sempre me levará e me conduzirá da melhor maneira possível, até eu alcançar o grande dia da redenção. O que eu não posso fazer é entregar a Deus o controle da minha vida e falar: Espírito Santo, guia a minha vida. E aí ele começa a guiar. Irmãos, aí o melhor lugar para estar é no banco do passageiro. É você estar ali deixando o Espírito te guiar e te levar, e você vai na onda do Espírito, deixando Ele, fazer a obra que assim Ele deseja efetuar em nossa vida. Só que alguns, no meio do caminho, cometem um erro. Qual é o erro? É falar: Espírito, você está devagar demais, me devolve aqui a direção, que eu quero acelerar um pouco mais o processo. Pronto. Aí daqui a pouco está a gente atolado lá no barro. Aí na hora que atola, na hora que dá um prejuízo, uma perca, a gente fala: ai não, Deus, não devia ter acelerado não. Jesus, eu devolvo ao Senhor o controle da minha vida. Ô Espírito Santo, volta a guiar a minha vida. Aí vai o Espírito Santo lá para tirar você do atoleiro, para limpar de novo todo o carro, as rodas, e aí te coloca na linha de novo. E aí você deixa um tempo ele te guiar. Aí daqui a pouco você fala: não, Espírito Santo, me devolve aí o controle, porque eu quero pegar um atalho. Eu acho que por aqui vai ser mais rápido. Então não fique tirando o controle das mãos do Espírito Santo de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são autênticos, são verdadeiros filhos de Deus. E é o que você deve ser: filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. E por causa disso, diz que o Espírito Santo me guie a todo momento. É assim que acontece. E aí no mesmo capítulo 8, no verso 26, a palavra declara: e da mesma maneira, da mesma forma, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Se você sente fraqueza: pastor, eu ando meio fraco,
sabe, não estou nem tendo vontade de vir na igreja, de orar, de pegar na Bíblia. Eu estou meio fraco, meio caído. Parece que estou sentindo assim uma exaustão. Estou fraco. Talvez quase cedendo a uma tentação, quase cedendo a um pecado, porque há uma fraqueza. Eu me sinto fraco, eu me sinto debilitado, parece que eu estou passando por uma anemia espiritual. Ore ao Pai e peça ao Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, que Ele mesmo enviou, te ajude na sua fraqueza. Se você se sente fraco, você tem um ajudador. Você tem alguém para te auxiliar, você tem alguém para te ajudar, você tem alguém para lhe estender a mão. Basta você solicitar, você pedir, porque ele diz, olha, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. E tem hora na nossa vida que a gente não sabe mesmo, não sabe nem como orar, não sabe como sair de uma situação, mas ele me ajuda, sabe, a orar, ele me ajuda a clamar a Deus, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede, ele ora, ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu estou fraco, quando eu não sei mais nem orar, quando eu não sei mais nem falar com Deus, quando eu não sei mais, sabe, o que fazer, e se eu clamar a ajuda do Espírito Santo, ele é capaz de, além de me ajudar, de interceder em meu favor, de unir-se comigo na minha oração, de realizar junto comigo uma oração com gemidos inexprimíveis, que é um tipo de oração que eu vou chamá-la de perfeita. É uma oração exata, é aquela oração que bate o coração de Deus e que faz Deus tornar favorável a você. Porque, repito, o Espírito Santo é uma pessoa que pertence à Santíssima Trindade e ele conhece o Pai. E ele sabe a oração que vai agradar ao Pai, a oração que você precisa fazer, as coisas que você precisaria pronunciar, mas que talvez a tua fraqueza está lhe impedindo. Mas Ele te auxiliará e você conseguirá. Diga glória a Deus, irmãos. Olha a importância do Espírito Santo. Irmãos, foi exatamente por isso que hoje Deus preparou essa mensagem, para que você valorizasse mais a ação do Espírito Santo na sua vida. E eu quero já neste momento fazer com você uma oração. E nessa oração eu quero cantar um louvor e eu quero buscar o Espírito Santo contigo. Para que aquele que já é batizado, você receba um renovo, você receba um fortalecimento, e caso você ainda não seja batizado, aí para que você seja, e receba desse Espírito sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Pastor, eu quero esse Espírito Santo dentro de mim, cada dia e cada vez mais. Se você deseja, fique de pé em o nome do Senhor Jesus, que aí eu vou fazer essa busca. Hoje vai ser apenas uma preparação, vai ser apenas uma espécie de um início, sabe? A gente vai começar essa oração aqui hoje, essa busca, e nós vamos terminá-la na semana que vem, porque eu até peço que durante esta semana
você faça como naquela passagem, né, que o Espírito separa a Barnabé e a Saulo para aquela obra especial, e o Espírito Santo pôde falar e fazer aquela escolha, porque eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Eu quero que essa semana você faça isso. Você separe uns dias para jejuar, você separe uns dias para servir ao Senhor, para se aproximar do Senhor, porque na semana que vem, quando esse culto começar, eu quero que você já comece as primeiras palavras que você pronunciar ao Senhor, eu já quero que o Espírito já venha de uma forma tão possante, de uma forma tão maravilhosa, que você não consiga nem se conter, e que você seja completamente cheio. Diga glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus está presente nesse lugar. Eu creio que Ele preencherá neste momento o seu coração, para que você seja cheio da graça, da glória, do poder deste Deus. Espírito Santo, venha nos preenchendo, venha nos tocando, venha nos tomando em teus braços. Quando a igreja primitiva estava reunida no mesmo lugar, o Senhor concedeu a eles a graça do Espírito Santo, e todos foram cheios, foram batizados e passaram a falar em novas línguas. E assim como eles estavam reunidos, nós também agora estamos e ansiamos pela tua presença, Deus. Ansiamos pelo teu Espírito, Senhor. Aleluia. Com a mão no seu coração, todos reunidos no mesmo lugar, todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando Deus, todos desejando sua presença, ouvindo o som, que vem do céu. Ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Aleluia, Senhor. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando a tua presença, Deus, todos desejando sua presença, ouvindo esse som maravilhoso que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu.
ouvindo o som que vem do céu. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, 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 Senhor. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, um só coração, uma só voz, uma canção. Levante as suas mãos e diga: vento impetuoso, vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Oh, comece a buscar esse batismo. O Espírito Santo, Ele já está presente nesse lugar. Ele já está aqui para te selar para o grande dia da redenção. Ele deseja descer sobre a sua vida. Ele deseja te envolver completamente. Então, não insista em louvar ao Senhor no seu idioma natural, mas o louve com gemidos inexprimíveis. Seja cheio, cheio desse Espírito Santo. Glórias e glórias e glórias e glórias. Aleluia. Recandarabala suriandelere manarabala surielere andolore gandana manalariere mandoria lara sorealara madore gandalai rihandana mandori elere shuria da bato rakata da mandori here mandoro asurielere darakando do mandoria lana manaya lana soroba darabatore candoro alere shuria lara batore gandana bala sorealere. Vem Espírito de Deus, venha trazer a confirmação, venha trazer o dom das línguas, da profecia, da interpretação. Enche a tua igreja dessa paz, desse amor. Pai, hoje aprendemos dos sentimentos que tu tens. O teu Espírito, ele sente tristeza quando falhamos e erramos. Ele nos ama a tal ponto que ele chega a sentir ciúmes de nós. Você pode imaginar o tamanho desse amor, o tamanho desse cuidado que ele tem por você. Então peça: eu quero Espírito Santo, o Senhor na direção da minha vida, na direção da minha vida, na direção do meu coração. Guia-me, guia-me, leva
leva-me, conduz-me, ó Pai. Oh, eu quero ser guiado por Ti, Senhor. Eu quero ser levado por Ti, ó Pai. Pai, rabatarabalara calarabato, rihalarandarabatori alaracharabatore gandorobatori elere, adorie bataramandoroloria aracharabatore candadododo, arabalassore alarabalasuri elere. Santo, 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 santo. Aleluia, Deus. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Oh, aleluia, Deus. Um só coração, uma só voz, uma canção. Vento impetuoso, vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, Senhor. Vento impetuoso, traz línguas de fogo e batiza-nos, batiza-nos. Oh, vem, meu Deus, dos quatro cantos, dos quatro ventos, e enche tua igreja, Senhor. Oh, como em Ezequiel 37, que o teu Espírito veio dos quatro cantos e encheu o teu povo, fez daqueles ossos um verdadeiro exército, assim como um dia tu sopraste nas narinas de Adão o fôlego de vida. Sopra em nós o fôlego de vida, Senhor. Sopra em nós o fôlego de vida, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias, glórias. Sinta essa presença te tocando. O Espírito Santo está soprando, entrando em sua vida, entrando em seu ser, te fortalecendo. Oh, meu Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos e para sempre faremos isso. Essa oração foi apenas um início desse relacionamento que queremos nutrir e melhorar a cada dia e a cada vez mais. Queremos, Senhor, nos apegar a Ti com toda a nossa força, de todo o nosso coração, para que verdadeiramente sejamos, meu Pai, revestidos, fortalecidos da Tua presença. Obrigado por tudo, ó Rei Jesus. E você que crê, diga que assim seja. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Rei Jesus bem forte. Oh, aleluia, Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Diga graças a Deus. Oh, meu irmão, que lindo, hein? Essa semana, hoje, essa oração foi só o início. Foi só para colocar assim o docinho na sua boca. Se você quer comer o doce completo, essa semana, sirva ao Senhor, faz um período de jejum. Domingo que vem nós vamos fazer uma nova busca.
E eu creio que o Espírito Santo vai te revestir de uma maneira muito especial. E isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Senta um minutinho. Aos amigos de casa eu me despeço. Olha, que Deus te abençoe de forma abundante. Em nome de Jesus. Essa semana nós voltamos com os horários normais já aqui na igreja, né? Cultos segunda, quarta e sexta, 9 da manhã, 2 da tarde e 7:30 da noite. Venha participar conosco. Segunda-feira, oração da prosperidade. Quarta, a reunião da Sagrada Família. Na sexta-feira, o curso Fé, curas e libertações, tá bom? Domingo que vem, essa busca maravilhosa ao Espírito Santo. Você verá aí na tela as contas da nossa igreja. A igreja tem convênio, né, com esses 5 bancos que você vê aí, e você pode pegar agora mesmo o seu computador, o seu tablet, o seu celular e realizar uma doação para cada uma dessas contas que você vê aí na tela. Você deposita dízimos, votos, ofertas, você realiza as contribuições e se torna um mantenedor desta linda e grande obra. Tem também agora ali essa nova modalidade, o Pix, que você gratuitamente cadastra, né, junto ao seu banco as chaves, e aí você pode transferir para a chave da igreja, que é essa aí, ó, doações@iigd.com.br, doações sem o cedilha e sem o tio. Ajude a obra de Deus, porque nós queremos que essa palavra chegue até os confins da terra. Sejamos testemunhas para aqueles que necessitam da glória e da presença de Deus, tá bom? Ficamos por aqui, um grande abraço e que Deus te abençoe.